Se você tem dúvidas na hora de resolver exercícios sobre eletrização por indução, essa aula foi feita especialmente para você. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Esta é a nossa segunda aula sobre o processo de eletrização por indução. Se por acaso você perdeu a primeira aula, onde fizemos vários exemplos aí e falamos da teoria, eu vou deixar um card aqui em cima para você poder acompanhar. Mas vamos só lembrar, na indução você tem lá um objeto metálico no qual você consegue eletrizar ele ou apenas induzir as cargas, e você aproxima dele o chamado indutor, que é um corpo eletrizado que vai fazer a separação das cargas. No caso, aí, os elétrons que vão se movimentar. Se o indutor for positivo, eu atraio elétrons para perto dele. Se o indutor for negativo, eu vou repelir elétrons para longe dele. Vamos ao exercício 1. A indução eletrostática consiste no fenômeno da separação de cargas de um corpo condutor, o induzido, devido à proximidade de outro corpo eletrizado, o indutor. Preparando-se para uma prova de física, o estudante anota em seu resumo os passos a serem seguidos para eletrizar um corpo neutro por indução e a conclusão a respeito da carga adquirida por ele. Passos a serem seguidos: aproximar o indutor do induzido sem tocá-lo. Depois, passo 2, conectar o induzido à terra. Passo 3, afastar o indutor. Passo 4, desconectar o induzido da terra. E aí embaixo aqui ele colocou a conclusão. No final do processo, o induzido terá adquirido cargas de sinais iguais à do indutor. Ao mostrar o resumo para seu professor, ouviu dele que para ficar correto ele deverá... Pessoal, então vamos lá. Vamos ver o que o menino errou e o que ele acertou. Então, primeiro passo, aproximar o indutor do induzido. Então, eu vou desenhar uma esfera aqui para ser o nosso induzido. O indutor, vou desenhar aqui um bastãozinho. Digamos que esse indutor está positivo. O que ele vai fazer depois? Conectar o induzido à terra. Então, eu vou ligar aqui um fio condutor. O que vai acontecer? Ele vai começar a atrair elétrons do solo para a esfera, de tal maneira que essa esfera aqui vai ficar eletrizada negativamente. Agora, olha o que ele vai fazer. Ele vai afastar o indutor. Então, se eu tiro o indutor daqui, o que acontece? Os elétrons voltam para o solo, esses elétrons em excesso. E aí o induzido fica neutro. E aí depois ele vai desconectar o fio condutor. Então, eu vou ter que inverter essa ordem. Eu vou ter que fazer o 4 primeiro e depois o 3. Tá bom? Então, eu vou voltar aqui, fio condutor, e vou voltar aqui o induzido. Eu vou ter que tirar o fio condutor primeiro e depois afastar o indutor. Dessa maneira, eu deixo a esferinha aqui eletrizada negativamente. Então, aqui a gente já sabe que tem que inverter o 3 e o 4. E olha a conclusão. No final do processo, o induzido terá adquirido cargas de sinais iguais ao do indutor? Não, né, pessoal? É diferente. São sinais diferentes. Sinais opostos aí. Já que o indutor que eu usei era positivo, a esferinha ficou negativa. E se o indutor fosse negativo? A esfera ia ficar positiva. Porque aí, em vez de atrair elétron, ia repelir elétron para o solo. Mas do mesmo jeito ia ficar sinal oposto. Tá bom? Então a resposta correta aqui é a letra B, onde ele fala que tem que inverter o passo 3 e 4 e a conclusão está errada. Certo? O erro na conclusão está aqui quando ele fala que os sinais que vão ficar o indutor e o induzido são iguais. É o contrário, são opostos, são diferentes. Questão 2. Duas esferas condutoras descarregadas iguais 1 e 2 estão em contato entre si e apoiadas numa superfície isolante. Aproxima-se de uma delas um bastão eletrizado positivamente, sem tocá-la, conforme a figura a seguir. Em seguida, as esferas são afastadas e o bastão eletrizado é removido. Pessoal, então, o que acontece? Na hora que eu aproximei esse bastão positivo aqui das esferas, o que aconteceu? Foi atraído o elétron da segunda esfera para a primeira. Então, essa primeira esfera aqui vai ficar eletrizada negativamente. E essa segunda vai ficar eletrizada positivamente, já que ela perdeu elétrons.
Mas vamos pensar. O que ganhou de elétron a primeira esfera foi o que perdeu de elétron a segunda. Então, por exemplo, se a primeira ganhou 1 milhão de elétrons, a segunda perdeu 1 milhão de elétrons. Então, a mesma carga negativa que a primeira adquiriu, a segunda adquiriu o mesmo valor, só que positivo. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai separar as esferas. E depois ele afasta o indutor. Certo? Esse foi o processo feito aí pela pessoa. Agora, vamos lá. É correto afirmar que as esferas permanecem descarregadas? Não, né, pessoal? Tá errado a letra A. A B. A esfera 1 mais próxima do bastão fica carregada positivamente e a esfera 2 negativamente? Não, né? É o contrário. C. As esferas ficam eletrizadas com cargas iguais e de sinais opostos? Perfeito. A primeira ficou com carga negativa, a segunda carga positiva. Então, se a primeira ganhou 10 mil elétrons, a segunda perdeu. Então, a primeira e a segunda elas têm a mesma carga, só que com sinais diferentes. Vamos lá, questão 3. Um indutor eletrizado negativamente é aproximado de uma esfera condutora, isolada, eletricamente neutra. A esfera é, então, aterrada com um fio condutor. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparece. Se o indutor for afastado para bem longe enquanto a esfera está aterrada, e a seguir foi desfeito o aterramento, a esfera ficará... Então, vamos lá. Eu tenho aqui a esfera e eu tenho o indutor. O indutor, no caso, é negativo. E a esfera está ligada ao terra. O que vai acontecer? O indutor negativo repele elétrons para o solo. Elétron é carga negativa, de tal maneira que essa esfera aqui vai ficar eletrizada positivamente. Mas olha só o que ele vai fazer. Ele vai afastar o indutor antes de desfazer o aterramento. Então, o que acontece? Os elétrons voltam aqui para a esfera, de tal maneira que ela vai ficar neutra. Então, ele não poderia ter tirado o indutor antes de cortar o fio condutor. Então, nesse caso, a esfera ficará eletricamente neutra. Agora, olha só a segunda parte. Por outro lado, se primeiramente o aterramento for desfeito e depois o indutor afastado, a esfera ficará... Então, vamos lá. Vou colocar o indutor aqui de novo. O que acontece? Os elétrons foram repelidos lá uma certa quantidade para o solo e a esfera estava positiva. Aí eu vou desfazer o aterramento primeiro e depois eu tiro o indutor. Dessa maneira, eu deixo a esfera eletrizada positivamente. Então, ela ficará positivamente carregada. Então, a alternativa correta é a letra A, onde a primeira parte é eletricamente neutra e a segunda parte positivamente carregada. Questão 4. 3 esferas idênticas, A, B e C, encontram-se separadas e suspensas por fios isolantes, conforme a ilustração. As seguintes ações e observações são então realizadas. Olha só, pessoal, quando a esfera A e a esfera B estão próximas, elas estão se repelindo. O que isso significa? Que elas têm o mesmo sinal. Ou as duas são positivas, ou as duas são negativas. Não existe outra opção. Elas têm que ter o mesmo sinal para ter a repulsão. Por outro lado, a esfera B e C se atraem. O que isso significa? Ou elas têm o sinal oposto, ou uma delas está neutra. No caso, não pode ser a B neutra. Por que não pode ser a B? Porque a B repeliu a A. E um corpo neutro não consegue repelir outro. Então, vamos analisar aqui essas possibilidades apresentadas. Seguinte. A e B positiva? Pode ser, já que elas se repeliram. E a C neutra? Pode, né, pessoal? Porque se a B for positiva, ele atrai um corpo neutro.
A gente sabe isso pela indução, já que as cargas de sinais opostos ficam sempre próximas do indutor. Então a primeira aqui pode ser. A segunda, A e B neutros e C positivo. Pessoal, não tem como A e B ser neutro. Se eles forem neutros, não tem repulsão entre eles. Então, essa aqui não pode. A 3, A e B ser negativo? Pode ser, porque mesmo sinal se repele. E a C ser neutra? Então, se a B for negativa, atrai a C que é neutra? Perfeito, pode ser. E a 4, A e B, o A é negativo e B positivo? Pessoal, se as duas tivessem sinais opostos, não ia ter repulsão, e sim atração. Então, aqui é falso também. Então, aquelas que estão em conformidade com as observações são apenas a primeira e a terceira. Letra B de bola. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!